Olá pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje estamos aqui para resolver, na verdade para dar algumas orientações de como resolver a avaliação da aprendizagem em processo, também conhecido como AP. Essa atividade, essa prova é oferecida pelo governo do estado de São Paulo, que tem a intenção de avaliar o aprendizado nos bimestres, tá bom? Então veja aqui, ó, vamos começar pela primeira questão. Na primeira questão, logo de cara, sem ler, sem nada, eu já vejo que tem potências. Então, temos que lembrar os conceitos de potências. Ó, o resultado da operação 2 elevado à terceira vezes 2 ao quadrado vezes 4 elevado a 1 é... Então, nós temos que encontrar o resultado. Não vou dar resposta, e sim ajudá-los a como encontrar o resultado, ok? Veja, 2 à terceira, galera, não é 2 vezes 3, e sim 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque esse número aqui em cima, o número 3, está mostrando, está informando que a base 2 precisa ser repetida 3 vezes, tá? Então, temos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, beleza? Agora, 5 ao quadrado, nós temos o 5 vezes o 5, que vai dar 25. E o 4 elevado a 1 vai repetir o número 4 apenas uma vez. Então, vamos colocar na mesma ordem. Veja, 2 ao cubo é 8, 5 ao quadrado é 25 e 4 elevado a 1 é 4. Gente, para vocês encontrarem a alternativa correta, é só multiplicar esses três valores e você encontrará, tá bom? Vamos lá, questão 2. O armazenamento de dados em computadores utiliza potência na base 2. Um arquivo com 2 elevado a 10 corresponde a 1 kilobyte. Essa potência equivale a... Então, galerinha, ó, 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai repetir 10 vezes, ó. Então, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vem fazendo a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 e assim por diante. Fazendo isso aqui, você encontrará a resposta correta, tá bom? É assim que se resolve. Questão 3. Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas. Ao observar a fração 52 sobre 900, Bento calculou corretamente a dízima periódica e é... Bom, gente, muito simples. Toda fração é uma divisão, então eu tenho que fazer o quê? 52 dividido por 900. E aí você vai encontrar o resultado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Pamela, ao dividir dois números inteiros positivos, obteve a dízima periódica 125, 555 e assim por diante. Infinito, né? A fração geratriz dessa dízima periódica, dessa dízima, pode ser identificada corretamente como? Galerinha, lembra que eu disse que toda fração é uma divisão? Você tem duas opções. Pela lógica, se você dividir cada um desses números, 5 dividido por 9, 125.555 dividido por 1.000 e assim por diante, você vai encontrar a dízima periódica, tá? Ou você pode fazer o seguinte. Eu tenho 125,5555 infinitamente. Eu posso separar isso em duas partes. Veja, eu tenho 125 inteiros mais 0,5555 e assim por diante. Existe um macete para você
transformar dízimas periódicas, nesse caso aqui, é um macetinho rápido, só que não funciona para toda dízima periódica, muito cuidado, tá? Eu tenho algumas aulas sobre dízimas periódicas, qualquer dúvida você consulta, tá? Mas esse macete diz o quê? O número que se repete, você vai colocar no numerador, e só existe um número que se repete, o número 5. Se tivesse mais, você colocava aqui, ó. Por exemplo, se fosse 0,32, 32, 32 e assim por diante, o numerador seria 32. E aí, a quantidade de algarismos que se repete, você coloca a quantidade de número embaixo. Então, se tem apenas o algarismo 5 que se repete, só vai ter um 9 embaixo. Pronto. Se você fizer 5 dividido por 9, vai dar 0,55555 infinitamente. Agora veja esse exemplo aqui, ó. Existe dois algarismos que se repetem, o número 3 e o número 2. Então, aqui seria 99. Isso é um macete, tá, gente? Para fazer rápido. Mas ainda temos o 125. Não vai confundir, ó, já vou falar. Ah, a dízima periódica daqui deu 5 nono. Não, nada a ver, já sabe que não é essa, tá bom? Mas o que é necessário fazer? Agora, você vai fazer um procedimento simples para encontrar a resposta correta, tá bom? Quando nós temos um número inteiro mais uma fração, você pode fazer isso aqui, ó, multiplicar, fazer uma continha de vezes, tá? Vezes, e aí você faz uma conta de mais, tá? Então, multiplica pelo de baixo, aqui, ó, 9 vezes 125, mais 5. E aí você encontra a resposta correta, beleza? Não vou dar a resposta, você que tem que se virar. Estou dando algumas dicas. Questão 5. Sendo a área de um retângulo fixado em 36 centímetros quadrados, obtenha-se na tabela a seguir algumas possibilidades de medidas para o comprimento e sua respectiva largura. Perfeito? A área que está falando de um determinado retângulo, então um retângulo aqui, ó, por exemplo, ele tem uma área de 36 centímetros quadrados. Perfeito? Nós podemos ter essas possibilidades, ó, 18 vezes 2, 12 vezes 3, 9 vezes 4 e 6 vezes 6. Todos eles vai dar 36, que é as medidas das laterais. Perfeito. Tem-se a que, neste caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento C em centímetros com a largura L é. Então, nós temos que relacionar o comprimento com a largura, ou seja, vamos isolar a letra C. Sabemos que para calcular a área nada mais é que a base vezes a altura, né? Ou lado vezes lado. Uma fórmula bastante conhecida é A igual a B vezes H, né? O que nós temos que fazer? A base não é o comprimento, a altura não é a largura. Vamos reformular isso aqui, né? Mudar as letras. A é igual a C vezes o H. Nós temos que isolar o C. Se eu tenho que isolar o C, eu vou pegar esse C e passar dividindo. Ou eu posso passar o H dividindo. Fica assim, ó, C é igual a A sobre H. Agora, o seguinte, quanto que vale a letra A? Né? Se nós sabemos que a letra A vale 36 e que aqui nós podemos substituir a altura por L, né? Porque aqui está o L. Qual das alternativas você acha que daria certo? Tá bom? Então, pensa aí direitinho, não vai cometer besteira. Questão número 6. Temos alguns gráficos, vamos ver o que se pede.
Dos gráficos abaixo, o que representa grandezas diretamente proporcionais é. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos pensar em dinheiro, tá? Eu estou devendo R$ 2. Se eu estou devendo, aqui é negativo. Então, eu vou dobrar esse valor, sempre vou multiplicar por 2. Então, se eu devo menos 2 vezes 2, fica menos 4, certo? Se eu estou dobrando a minha dívida, fica menos 4. Aqui, ó, menos 1. Menos 1 vezes 2, eu estou dobrando minha dívida, né? Estou devendo R$ 2. Estou devendo nada, dobrei o que eu não devo, é 0. Estou devendo R$ 1. Então, se eu dobrar... aliás, eu tenho R$ 1. Se dobrar esse valor, eu tenho 2. Eu tenho R$ 2. Se eu dobrar esse valor, vira 4. Está diretamente proporcional, tá vendo? Se eu devo R$ 2, estou dobrando a minha dívida, com certeza vou dever mais. Então, é o seguinte, galera. Observa uma coisa. No plano cartesiano que nós temos, nós sabemos que aqui é o lado positivo, aqui vem ao lado negativo e aqui é o 0. Qual dessas alternativas passa no 0? Essa aqui, a letra B, a letra D e a letra C. Então, essa daqui já sabemos que não é a alternativa correta, porque ó, essa reta ele não passa no 0. Então, é o seguinte, faz o plano cartesiano, gente. Lembra de colocar xy, ó, menos 2, menos 4. Menos 1, menos 2. 0, 0. 1, 2. 2, 4. Faz isso, ó. Quando eu tenho o x 0, o y é 0. Quando eu tenho o x menos 2, ó, segue aqui, né? Menos 2, o y será menos 2. E assim por diante. Sabemos que dificilmente está sofrendo alteração, porque está sendo proporcional. Ele só aumenta ou diminui. Veja, analisa essas 3 alternativas e você deverá responder a correta. Muito cuidado, hein? Questão 7. Na questão 7, galera, também envolve proporção, mas eu vou resolver de uma maneira diferente, tá? Veja o seguinte, uma árvore de 2,5 metros de altura em uma certa hora do dia faz uma sombra de 3 metros. Então, vamos desenhar. Temos uma árvore, ok? Ela tem 2,5 metros de altura, né? Daqui até o chão, 2 metros. Só que ela projeta uma sombra de 3 metros. Então, a sombra aqui é 3 metros. Se você observar, o sol está brilhando. Se o sol está brilhando, o raio do sol vai projetar isso aqui. Nós temos que formato? Um triângulo, né? Então, eu tenho 2,5 e tenho 3. Forma um triângulo. Sabe-se que a sombra da árvore é proporcional ao seu tamanho. Então, uma outra árvore de 7 metros, então vou colocar uma árvore maior, tá? Tá lá, gigante a árvore, tem 7 metros e projeta uma sombra de quantos metros, né? Então, ó, um triângulo maior, que eu tenho uma medida que eu desconheço e tenho 7 metros de altura. Gente, simples, muito simples. Na semelhança de triângulos, é um assunto que talvez vocês vão aprender em breve, né? Mas na semelhança de triângulos, nós temos que relacionar altura com altura, sombra com sombra. Então, vamos colocar aqui, ó, altura com
a altura, que será igual a sombra com sombra. O cuidado que eu devo tomar é o seguinte: se eu pegar a altura do pequeno, eu tenho que pegar a sombra do pequeno. Então, veja, ó, 2,5, né? Eu vou pegar e coloco embaixo a altura do grande. Se eu peguei aqui, ó, 2,5 do pequeno, eu preciso pegar a sombra do pequeno aqui, entendeu? Então, é como se fosse altura 1, certo? Aqui, ó, altura 1 e altura 2. Figura 1, figura 2, tá? E aí, nós temos uma razão e proporção. Nós temos que multiplicar isso em cruz. Lembra disso? Meu x ficou bem feinho aqui. Deixa eu arrumar. Parecendo um 7, mas era o x aqui, ó. Porque é sombra 3, sombra x. Tá bom? Então, já que tem essa razão e proporção, eu devo fazer o quê, gente? Multiplicar em cruz. Eu faço 2,5 vezes x é igual a 3 vezes o 7. Então, eu tenho 2,5x é igual a 21. X será 21 sobre 2,5. E aí você encontra a alternativa correta. É só você calcular, tá bom? Muito fácil. Galera, na questão 8 diz o seguinte: para produzir 500 metros de um cabo telefônico, 6 operários levam 12 dias de trabalho regular. A quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade de cabo com 9 operários é de... Então, pensa comigo, gente. Se usa mais os funcionários, a quantidade de dias vai ser menor. Isso daqui é uma regra de 3. E uma regra de 3 que não é simples. Ela é composta e é ainda inversamente proporcional. Temos que tomar um cuidado muito grande aqui, tá? Montando a relação dessa regra de 3, nós temos a metragem, que é 500 metros, que vai para a quantidade de operários, que é 6, que vai também para a quantidade de dias, 12 dias. Para produzir a mesma quantidade de metros, utiliza-se 9 operários. A pergunta é: quantos dias demora? Pessoal, se tem menos funcionários, tem mais dias, então é inversamente proporcional, tá bom? Inversamente proporcional. Para você resolver essa regra de 3, vamos montar a relação. Veja, 500 sobre 500 é igual a 6 por 9, que é igual a 12x. Vamos pegar e multiplicar isso aqui, ó, 6 por 12. Por quê? Não é cruzado, porque é inversamente proporcional, tá? É inversamente, não pode. Então, nós temos que multiplicar reto. Vamos encontrar o quê? Simples, veja, 500 sobre 500, que é igual. Aí, você tem que fazer a multiplicação reta. Não pode fazer a multiplicação cruzada, porque é inversamente proporcional, como eu já disse, tá? 6 vezes o 12 vai dar 72. E o 9 vezes o x, que é 9x. Agora sim, agora eu posso fazer a razão e proporção multiplicando em cruz. Eu tenho 500 vezes o 9x, eu vou ter 4.500x, né? Porque eu faço 500 vezes 9x e eu faço 72 vezes o 500. Então, ao multiplicar 72 por 500, vamos encontrar 36.000, tá bom?
Isolo x, vai ter 36.000, passa dividindo quem está com o x, o 4.500, então fica 36.000 dividido por 4.500, tá? E dessa forma você encontrará a resposta correta, tá bom? Questão número 9, vejamos. Na questão número 9 diz o seguinte: Alberto tem um terreno retangular de dimensões 15 metros por 20 metros. Ele quer construir um galpão para armazenar sua colheita de arroz. Alberto deseja que esse galpão tenha um formato de um triângulo, como mostra a figura. Sabendo-se que um dos lados do galpão será construído exatamente sobre o lado do terreno e a uma distância igual de 5 metros dos dois lados do terreno, podemos afirmar que as áreas do terreno e do galpão são respectivamente. Então, galera, ó, daqui até aqui tem 5 metros. Daqui até aqui tem 5 metros. Perfeito? Se tem um total de 10 metros e o comprimento é 20, a base desse triângulo tem 10. E a altura desse triângulo tem 15. Nós temos que calcular a área. Fica fácil, né? Fica muito fácil. Veja, eu vou calcular primeiro a área do terreno, ou seja, esse desenho retangular, 20 por 15. Já disse para vocês que a área é a base vezes a altura, 20 vezes o 15. A área será 20 vezes o 15. Se você multiplicar certinho, você vai encontrar um valor, tá? Vai encontrar um valor aqui. Perfeito. Agora, você precisa calcular a do triângulo. Sabemos que, para calcular a área de triângulo, vou colocar aqui, ó, a área é o que? A base vezes a altura dividido por 2. A altura é quando sai lá do topo e vem até a sua base. Entendemos que a altura será 15 metros. Então, você tem a área, a base desse triângulo é 10, a altura é 15 e você vai dividir isso por 2, tá? Então, ao fazer essa multiplicação e dividir por 2, você vai encontrar um outro resultado. E assim, terá a resposta correta, tá bom? Muito simples, galera. É só terminar a conta, hein? Questão número 10. Uma metalúrgica deverá produzir uma peça em chapa de aço conforme o desenho abaixo. A área da peça é... Galera, fácil também. Nós temos que calcular a área. Só que essa figura ela está repartida em 3 formas. 2 retângulos e um triângulo. Esse primeiro retângulo aqui, ó, vou fazer em azul. Ele tem base 4. Vou pôr aqui, ó, retângulo 1. Então, a área dele é a base, que é 4, vezes a altura, que é 2. Beleza. 4 vezes 2, todo mundo sabe que é 8. Vou pegar uma outra cor. Esse triângulo aqui, sabemos que para calcular o triângulo, vou colocar aqui, ó, triângulo 1. A área do triângulo é a base. Quanto que é a base? Ó, entendemos que a base vem daqui até aqui. É 2. E a altura? É daqui até aqui. Também é 2. Sobre 2. Então, a área 2 vezes 2 é 4, dividido por 2 é 2. Perfeito? E tem um outro retângulo. Vou pegar aqui. Ok? Esse retângulo, vou chamar de retângulo 2, temos que calcular a área. Ó, a base, tá vendo? Ó, é 3, né? Então, a área é a base vezes o quê? A altura. Perfeito? A área será 6. Perfeito! Se você quer descobrir a área total dessa peça,
nós temos que fazer, então, o retângulo 1, o resultado do retângulo 1, mais o retângulo 2, mais o quê? O triângulo 1. Se você pegar e somar os três valores aqui, ó, você tem um resultado. Por quê? Porque nós calculamos separadamente, tá bom? Muito simples. Vamos para a questão número 11. Galera, na questão número 11, pelo visto é uma interpretação de dados. A população do Brasil por grupo etário vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem uma ideia, né? Temos uma ideia aqui com a tabela que tem uma estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupo etário. O grupo etário é pelas idades, tá bom? Então veja o seguinte, ó, de 0 a 4 anos, 14.730.000, de 5 a 9, 14. Vamos procurar qual a maior quantidade populacional no grupo etário. Conseguimos enxergar aqui, ó, que a população brasileira predomina entre 30 e 34 anos. Na verdade, não é nem 30 e 34 anos, é entre 20 e 24 anos. A idade predominante no Brasil é entre 20 anos e 24 anos, tá bom? Porque, ó, 17.233.000. Aqui nós temos entre 30 e 34, 17.205.000. Ok. Já entendemos isso, né? Qual gráfico melhor representa? Olha, o gráfico aqui, vamos pegar o maior pico deles, que é o 20 e 24 anos. Entre 20 e 24 anos, ó, se a gente observar aqui, ó, tá batendo. O segundo maior é esse aqui, ó, entre 30 e 34, ó, entre 30 e 34. Beleza, mas olha isso aqui, ó, entre 40 e 44 tem 15 milhões e tá quase na mesma. Então esse daqui já tá errado. Entendeu o que você deve fazer? Você tem que verificar quem está de acordo. Então você vai analisar esse gráfico, esse daqui e esse aqui, a letra C, B e D, verificando se os dados batem. Se dá tudo certinho, tá bom? Que questão? Ah, aqui é a pergunta, né? Observando os gráficos apresentados, qual é mais adequado? Aí você vai analisar os gráficos e vai ver qual das alternativas melhor corresponde, tá bom? Questão 12. Também envolve gráficos, tá? Um clube fez uma pesquisa entre seus 1.500 associados para determinar os esportes que mais eram praticados. 600 pessoas aqui, 40 disseram que joga futebol. No vôlei, 320 disse a porcentagem, 20% joga vôlei, 15% basquete, 10% corrida, natação e outros. Beleza, 40% é futebol. Olha, depois vem 20% vôlei. Depois 15% basquete. 10% corrida, 10% natação e 5% outros. Beleza? Esse gráfico bate, né? Olha esse aqui, ó, 40, vôlei, tá aqui nos... Que faixa é essa aqui, ó, 20%. Basquete tá aqui, ó, 15%. Corrida tá aqui 10% e 5%. Ó. Se a gente observar aqui, parece que ele está um pouco abaixo, né? Mas beleza, vamos continuar. Aqui é um gráfico tridimensional, podemos ver, né? Ele vem de 40, parou aqui, ó,
em 20, depois veio aqui para 10, parece que caiu, ó, caiu, não tem mais 10%, aqui aumentou, tá? Meio estranho esse gráfico, né? Veja isso aqui, ó, futebol 40, perfeito, vôlei, nós temos 20% e vem caindo gradativamente e aqui tem um aumento, tá meio estranho. Então, observando os gráficos 3D acima, o que mais adequa para responder o conjunto de dados da tabela em relação à porcentagem de pessoas que praticam determinado esporte é. Então você vai verificar qual que melhor representa, tá? O de linhas, o de setores, o de barra ou de área, tá bom? Você vai ver aqui. Muito bem, pessoal. Na questão 13 pede o seguinte, ó. Marcos escreveu em seu caderno a sequência 55, 47, 40, 34 e 29. Ele mostrou esses números para sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os dois próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram... galera, primeiro nós temos que ver se há alguma lógica no decaimento desses números. Veja o seguinte, ó. 55 menos o 47 vai resultar em 8. Agora, o 47 menos o 40 resulta em 7, beleza? Agora, o 40 menos o 34 vai dar 6. E o 34 menos o 29 vai dar 5. Perfeito, esse é o raciocínio que acredito que Marcos utilizou. Perceba uma coisa, está tendo decaimento, é óbvio, mas o resultado sempre estará na sequência, certo? 8, 7, 6, 5, o próximo será o quê? 4. Como que eu posso fazer para descobrir? Fácil, ó. 29 menos 4. Quando você fizer 29 menos o 4, você encontrará 25. Ok. E se você pegar o 25, quem seria o próximo número aqui? Seria o 3, né? E fizer menos o 3, vai dar o quê? 22. Então, os dois próximos números, alternativa C. Não era para eu responder, né, galera? Mas, infelizmente, acabei respondendo para vocês. Então, eu vou deixar essa daqui de brinde. Questão 14. Observe as seguintes situações. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. 2 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, levariam metade do tempo. Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos de jogo, portanto, após 30 minutos terá marcado 3 gols. Em um restaurante, 100 gramas de comida é R$ 5,00, então 400 gramas custará R$ 20,00. Uma pessoa lê um livro em 15 dias, em um ano ela terá lido 24 livros. As situações onde há proporcionalidade são... Bom, gente, vamos pensar. Aqui, eu tenho a primeira, que fala que um pedreiro faz um muro em um dia. 2 pedreiros faz na metade do dia. Então, essa daqui existe proporção. Ok. Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Portanto, após 30 minutos, terá marcado 3 gols. Isso daqui, ó... Eu não confio, porque dependendo do time, ele pode fazer 2 gols, 3 gols, 4, 5, 10 gols. Tudo depende do quê? Da habilidade dos jogadores, do time que está jogando. Tem nada a ver com o tempo. Então não existe proporcionalidade nisso. Vamos para 3. Em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$ 5,00. Então 400 gramas custará 20. Vamos ver. 100 é R$ 5,00, mais 100 é R$ 5,00, mais 100, R$ 5,00, mais 100, R$ 5,00. Então, aqui nós temos
400 gramas, que custará 5, 10, 15, 20 reais. Então, aqui existe uma proporcionalidade, existe, tá? Uma pessoa lê um livro em 15 dias. Em um ano, ela terá lido 24 livros. Isso também é relativo, gente, ó. Isso daqui, ó, sei não, porque a pessoa ela pode ler um livro de 1000 páginas e ler apenas um livro num dia. Mas se ela lê um livro em 15 dias, poderia ser um livro de 100 páginas, 200, 300, tudo depende do livro. E não dá para saber exatamente se ela vai ler 24 livros em um ano. É relativo. Então, veja, nós entendemos que existe a proporcionalidade em duas situações, né? Aqui você vai analisar as alternativas e vai colocar a correta, tá bom? Tá na cara, só pensar um pouquinho, viu? Questão número 15. Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de R$ 1.500 e ele R$ 1.000. Se Cláudio obteve um aumento de R$ 100 para manter a proporcionalidade, o salário de Mariana deverá ser de... Então, é o seguinte, galerinha, R$ 1.000. Então, vou colocar aqui, ó, Cláudio. O Cláudio, ele ganha R$ 1.000, perfeito. Vou colocar como denominador, né? Se ele recebeu R$ 100 de aumento, quando nós fazemos a divisão de 100 por 1.000, nós encontramos 0,1. Isso daqui nós vimos bastante nas aulas do Centro de Mídia, que fala sobre porcentagem. A porcentagem ela pode ser tanto na parte fracionária, decimal ou percentual. Olha só, Cláudio ganhou 10% de aumento. Agora, se a Mariana também ganhar 10% de aumento, veja o que acontece. O salário dela é R$ 1.500. Se você multiplicar por 10%, nós encontramos o aumento que teve. Ou seja, eu posso fazer assim, ó, 1.500 vezes o 0,10, que assim já sai exatamente o percentual que ela teve de aumento, né? Então, vamos lá, 1.500 vezes 0,1, ora, vai dar R$ 150 de aumento. Se ela já ganhava 1.500, adicionou R$ 150, significa que ela teve um aumento, o salário dela foi para R$ 1.650, tá? Opa, mais uma de brinde, né, galera? Acabei resolvendo. Me desculpe, mas tá aí, ó. Alternativa é A, tá bom? Bom, galera, última questão. Estamos aqui na questão 16 e diz o seguinte. A tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas no Brasil, por faixa etária. No quarto trimestre de 2019, isso daqui foi feito uma pesquisa pelo IBGE, aqui está a fonte, e fez o levantamento destes dados. Os gráficos de setores abaixo, que são esses aqui, tá? Contém os valores dos ângulos centrais de cada faixa etária. O gráfico que melhor representa os dados da tabela é... Galerinha, vamos pegar essa porcentagem aqui, ó. 8%, 31%, 35%, 23% e 3%. Se nós estamos falando de gráfico de setores, um setor inteiro, ou seja, um círculo, ele terá 360 graus. E veja, nós temos 8% a faixa etária de 14 e 17 anos. Então, eu faço 8% de 360. E como que eu faço isso, professor? Olha, é simples. 8% não é 0,08? Multiplica por 360. Vai dar quanto isso? Bom, fácil, né? Se você tem dúvida de multiplicar decimais, tira a vírgula. Fica bem mais fácil para você. Isso daqui corresponde a 28,8 graus, ou seja, aproximadamente 29 graus, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e verificar qual que tem 29 graus.
Ó, 29 graus, aqui não tem, né? Se você observar aqui, também não tem 29 graus. Olha a letra D, não tem. Opa, pegou a dica? A próxima porcentagem está aqui, ó, entre 18 e 24 anos é 31%. Então, eu tenho que fazer 31% de 360 para descobrir qual é a quantidade de graus que eu devo separar esse setor. Como que eu faço? Ora, só multiplicar 0,31 vezes 360. Se você tem dúvida de multiplicar com decimais, tira a vírgula. Então, 0,31 vezes 360, você vai encontrar 111,6 graus. E aí a gente fica aqui, poxa, isso daqui dá aproximadamente 112 graus, né? Podemos continuar calculando, ó, 35%, você faz 35% de 360. Ora, 0,35 vezes o 360. Só multiplicar. Então, 0,35 vezes 360 vai dar 126 graus. Então, a gente encontra os valores que deverá estar separado aí no gráfico de setores. E assim você consegue determinar qual é a alternativa correta. Para encerrar, você deveria fazer então os 23% de 360, né? Vai dar um resultado, você vai calcular, e os 3% de 360, 3% de 360. Assim, você vai conseguir descobrir qual é a alternativa correta, tá bom? Galera, espero que tenha ajudado vocês. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, assim é fácil matemática. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e vai ficar por dentro de todas as novidades que estamos deixando disponíveis, tá bom? Um abração, desejo bons estudos a todos, fiquem com Deus e tchau!